Olá, meus amigos, bem-vindos aqui novamente ao canal Futebol Entrevista, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos falar sobre um tema que me interessa muito, que é sobre os legados da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, as novidades, os legados que ficaram. Então vamos lá. Bom, a Copa do Mundo de 2014 nos deixou vários legados, não é? E tem um deles que eu acho interessante, que são as cadeirinhas padrão FIFA. Esse foi um dos legados. E eu não sou contra cadeiras em estádio, muito pelo contrário, eu só acho que deveria, como antigamente, haver uma maior divisão entre cadeiras e arquibancadas nos estádios. Como existe na Argentina, por exemplo, até hoje existe na Argentina uma melhor divisão, né? Inclusive tem até estádios tipo do Boca Juniors e vários, que você pode até ficar em pé se quiser. Ou fica na arquibancada, ou fica na cadeira, ou fica em pé, como quiser. Tem setor para tudo. Bem, como nós sabemos, essas cadeirinhas padrão FIFA, elas têm o formato daquela cadeira de cinema, né? Que você levanta e aí, no caso, o assento fica perto do encosto, não é? E essas cadeiras, além de fraquíssimas, o material é muito fraco, elas são fáceis de quebrar, né? A gente vê em muitos estádios, né, quando dá aquelas brigas ou um time se desclassifica numa competição importante, muitos quebram também para brigar entre eles, as torcidas, não é? E você veja que eu estive pesquisando uma matéria de 2023, o preço de uma cadeira dessas, cotado aí em R$ 462, aí essa matéria que você vê do estádio Castelão, não é? Tudo bem, que pode ser que não seja isso aí, mas eu creio que não baixa disso aí, de R$ 400, né? Aí eu pergunto para você, você daria R$ 462, R$ 400 por uma cadeira dessas padrão FIFA que existe nas nossas arenas de hoje? E tem outra questão que me incomoda muito dessas cadeiras, dessas arenas padrão FIFA, que eu já estive algumas no Brasil, é o espaço diminuto entre uma fileira de cadeiras e a outra. E quando uma pessoa passa, não tem como a pessoa, ela só passa de lado. E mesmo assim você precisa fazer assim, você precisa se encolher para a pessoa poder passar. É muito desconfortável, muito desagradável. Além do que, também, as laterais, a pessoa que for um pouquinho mais gordinha já fica desconfortável nessas cadeiras padrão FIFA. E como eu disse aos amigos, eu não sou contra a cadeira padrão FIFA. Tem um modelo que já existe no Brasil há muitos anos, que é o que mais se usa na Argentina também, que são as cadeiras inteiriças, elas são inteiras, únicas, e elas também têm um espaço maior na lateral e também na frente, na maioria dos estádios, né? Onde você fica mais confortável com essas cadeiras. E tem outro detalhe, são cadeiras muito fortes, como você vê aí, por exemplo, no estádio do Botafogo, no estádio do Café, que é o estádio onde o Londrina joga, no estádio do Coritiba. No Coritiba tem uma ala que também tem essas cadeiras padrão FIFA, mas também existem essas aí que os amigos estão vendo. No estádio do Avaí, essas cadeiras, elas são parafusadas duplamente. Claro que essas FIFA também são, mas essas tradicionais aqui do Brasil, pré-Copa, que já existiam, elas são muito fortes. Então, a pessoa ela quebra o pé, quebra a canela e não quebra essa cadeira, porque ela é impossível de arrancar. E além do mais, meus amigos, nós, como sul-americanos, nós temos o hábito de ficar em pé, de se emocionar com o jogo, não é? Você veja, claro que na Argentina nem se fala, mas aqui no Brasil, as pessoas têm o hábito de se emocionar com o jogo, de ficar em pé, não é que nem na Inglaterra, ou lá na Espanha, como o europeu, no geral, que ele fica sentadinho, aí um lance mais ou menos perigoso que eles levantam, aí bate palma, ficam lá sentadinho, nós não gostamos. E tem outro detalhe, que fica muito desagradável quando você está na cadeira, que a maioria das pessoas fica em pé. Então se você estiver atrás, você vai ter que ficar em pé também. Então essa é que eu vejo a grande diferença da cadeira para a arquibancada, né? E tem outro detalhe, que eu acho lamentável, que as pessoas, em alguns jogos, têm o hábito, então, de ficar em pé em cima das cadeiras, que só piora e danifica aquela cadeira que já é fraca. Eu acho que nos estádios brasileiros, de uma forma geral, poderia haver um espaço para idosos, para crianças, para aquelas pessoas que geralmente não têm aquela vontade, aquela energia para ficar em pé nos jogos, não é?
Além do que, meu amigo, tem outro detalhe muito importante, que você vê, por exemplo, essas cadeiras, o espaço dessas cadeiras, para você sentar, ela é muito caro, o ingresso é muito caro. E você veja, por exemplo, comigo, raciocine, por exemplo, nos estádios, como do Atlético Paranaense, do próprio Atlético Mineiro, o estádio do Corinthians, a Arena do Grêmio, do Internacional também fizeram. Quando existe esse espaço só arquibancada, seja o jogo importante ou não, está sempre cheio, porque o ingresso é mais barato. Aí o que adianta? Num jogo caro, você coloca a maioria, 70% cadeiras, que são caras, e elas também ocupam mais espaço que uma arquibancada, mas com a arquibancada, o clube ganharia no volume de pessoas, entendeu? Então eu creio que nos jogos menos importantes, se houvesse mais arquibancadas, mais espaço de arquibancada, esse espaço também estaria sempre cheio, porque o ingresso seria mais acessível, não é? E só para encerrar, meus amigos, tem outro detalhe também que é muito chato, que são os vendedores que vêm com carregando aquelas coisas no ombro, né? Aquelas caixas, vendendo seja lá o que for, que eles também atrapalham, eles não têm espaço para circular, é muito desagradável. Enquanto que nos estádios que tem arquibancada, fica fácil para o vendedor circular, e em muitos estádios ainda, do modelo raiz, como chama, tem a pessoa que pode ficar na arquibancada vendendo alguma coisa. Então fica muito fácil você mesmo sair do seu lugar e ir lá comprar alguma coisa. Enquanto que na cadeira também tem outro detalhe, que se você quiser ir no banheiro durante um dos tempos do jogo, é muito chato, muito difícil, porque você leva meia hora para ir e para voltar, no mínimo, né? Porque a circulação é muito difícil nessas cadeiras, né? Então é isso, meus amigos, eu acho que esse debate tem que ser feito. Eu tenho certeza que muitos também têm essa mesma impressão que eu, né? Principalmente aqueles que se acostumaram com os estádios lá dos anos 80, dos anos 90, né? Que não tinha esse padrão FIFA, não é? Que nos empurraram ela abaixo. Então eu acho que se houvesse essa melhor divisão, por exemplo, aquele que vai ficar na cadeira, ele tem mais possibilidade de ficar sentado, porque ele não vai precisar se levantar contra a vontade dele. E aquele que estiver na arquibancada será, então, facilitado a sua vontade de assistir o jogo em pé, não é? Mas é isso, eu creio que nós precisamos debater essas coisas, né? Chegar a um ponto comum, porque é o que nós estamos vendo aí. Muitos clubes que adotaram esse padrão FIFA dessas cadeiras, acabaram muitos aumentando o espaço de arquibancadas, né? Pela experiência, né? Que foram tendo durante os jogos. Então é isso, meus amigos, eu quero agradecer o tempo de vocês até aqui. Quem já teve também alguma experiência nessas cadeiras, quiser colocar aqui nos comentários, eu agradeço. E se também gostar, também agradeço. Então, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.